do Espírito Santo de Deus que está sobre esta igreja nesta noite. O tema desta mensagem é soldado ferido, mas não vencido. Por que soldado ferido? Eu queria colocar 3 frases para você nunca mais esquecer ela na sua vida. A primeira é pés sangrento. A segunda é coração ferido. E a terceira é alma abatida. Por que pés sangrento, pastor? Porque às vezes no caminho em que nós andamos, meu caro irmão evangelista, nós encontramos espinhos, nós encontramos cacos de vidro, nós encontramos situações que ferem os nossos pés. E ferindo os nossos pés, estas situações, o que ela nos faz fazer, pastor? Nos faz parar. Ela nos faz desanimar. Ela nos faz querermos buscarmos um atalho, uma outra alternativa, uma outra saída, um outro ponto aonde correremos menos risco. E por que coração ferido, diabo? Porque às vezes você é obrigado a ouvir palavras, você é obrigado a viver com situações que ferem o teu coração, que machucam o teu emocional, que ferem o teu sentimental, que estraga o seu relacionamento conjugal. E essas palavras às vezes você tem ouvido constantemente, diariamente, e isso tem ferido o coração de muita gente. E por que alma abatida? Porque quando você fere os teus pés e desanima na caminhada, quando você ouve palavras que ferem os teus corações, a alma se abate. Por quê? Porque você pensa que Deus não é na tua vida, que Deus não está te honrando na terra, que Deus não é na tua chamada, que era simplesmente um fogo de palha, que era só um momento, que era só uma fase, que era só uma época em que Deus queria te exaltar na terra. Mas eu vim aqui nesta noite debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer totalmente ao contrário. Não é uma fase, não é um momento, não é só uma época, não é fogo de palha. O que Deus tem para você é para sempre. E ainda que tentem ferir os teus pés, e ainda que tentem ferir o teu coração, e ainda que tentem abater a tua alma, Deus está dizendo para você hoje, mesmo ferido soldado, não se entregue. Mesmo ferido soldado, não se renda. Mesmo ferido soldado, não pare. Porque eu sou Deus da tua vida e tenho eu propósitos contigo na terra. Jesus estava no momento da crucificação. E aquele momento era doloroso. Sabe por quê? Porque quando você, por erro seu, você encontra situações difíceis, você até suporta, reconhece que o erro é seu e continua em frente. Mas quando por uma trairagem, quando por uma traição, você se encontra em uma situação em que você vê tudo acabado, você começa a ter questionamentos, perguntas e até mesmo a pensar que você é simplesmente feito para sofrer. A Bíblia nos diz em Marcos 14:65 que alguns dos homens, dos soldados que ali estavam, começaram a cuspir, começaram a esbofetear. A Bíblia fala que eles começaram a zombar de Jesus e dizer a ele: ei, você não é profeta, você não era aquele que curava os enfermos, você não era aquele que libertava os oprimidos, você não era aquele que ressuscitava os mortos, você não era aquele que dizia ao paralítico: levanta e anda, e ele andava. Muitos começaram a zombar dele, e a Bíblia nos diz que chegaram a um ponto, licença aqui, irmão, que eles cobriram o rosto dele. Tem um ditado popular no estado de São Paulo que diz que isso chama-se um chá de mambe. Quando cobre-lhe o rosto, ninguém vê. Ou seja, o réu não vê quem está batendo, mas ele está apanhando. E cobrindo eles o rosto do Senhor, Jesus